O que você precisa saber para estudar durante a quarentena? Muito prazer, eu sou Vinícius Coelho e eu e meu irmão Rafa, a gente ajuda pessoas como você que estão prestando vestibular a conseguir a vaga na faculdade dos sonhos sem estudar 15 horas por dia ou sem se desgastar tanto durante toda essa jornada. E hoje a gente vai dar início às nossas aulas da quarentena da aprovação. E para você ficar ligado sobre o cronograma das aulas ou ainda sobre qualquer novidade, ser avisado quando as aulas forem sair, clica no link que está aqui na página ou em qualquer lugar e entra no grupo do nosso canal do Telegram. O canal do Telegram que é o grupo do Telegram, enfim, é a mesma coisa. Ou acessa t.me/irmãoscoelho e entra para você ser avisado e ter acesso a todo o cronograma. Então, vamos lá para a nossa primeira aula. Para a gente dar início à nossa primeira aula, você precisa saber de 4 coisas. O que são essas 4 coisas? São os 4 elementos para que você consiga estudar dentro de casa durante a quarentena. Sem eles, eu acredito que o seu estudo vai ser muito ineficiente ou você de fato não vai conseguir estudar. Então, se você tiver esses 4, seu estudo vai ser show. Se você não tiver um deles, talvez ele seja mais ou menos. Mas se você não tiver nenhum, eu digo que ele será um estudo bem ruim, tá? Então, quais são esses 4 elementos, Vini? Pelo amor de Deus, me fala. Ó, seguinte, o primeiro elemento é a concentração. Cara, se você está estudando em casa e você não tem concentração, esquece, tá? O segundo elemento que eu vou trazer aqui para vocês é o seguinte, é o planejamento, você saber exatamente o que você vai estudar. O terceiro elemento é a inteligência emocional, que é justamente como que você vai interpretar as situações, principalmente uma situação dessa, como a quarentena, como que você vai lidar com as situações positivas e as situações negativas. E o quarto elemento é os métodos de estudo. Eu diria que é um método de estudo que você usa. O que é isso? É como você vai estudar, como você vai fazer um resumo, como que você vai fazer um flashcard, um mapa mental, como que você resolve exercício. Então, esses são os 4 elementos, tá? E agora, só para você ter uma pequena noção de como que vai ser a maratona, todas as aulas, pelo menos um desses elementos, eles vão ser trabalhados. Então, Vini, então essa primeira aula aqui é só uma aula introdutória que não tem nada a ver? Não. Por quê? Porque eu vou te dar um passo a passo, por exemplo, para você conseguir ter uma concentração top quando você está estudando. E se você tiver esses 4 elementos, se você estiver muito bem neles, cara, vai ser sensacional. E durante toda a maratona a gente vai estar trabalhando pelo menos um deles em cada aula. Para você ter ideia, cara, vai ter dia que a gente vai falar quais são os assuntos que mais caem no Enem, em química, física, matemática, vai ter outro dia que a gente vai falar sobre história, geografia, linguagens, biologia. Então, só para você ter uma noção, todos os dias a gente vai estar falando sobre alguma coisa que vai te ajudar. Então, em um desses 4 pilares. Então, por exemplo, o que mais cai no Enem é muito importante para o seu planejamento. Agora, a gente também vai falar técnica para você conseguir resolver exercício de exatas. Então, por exemplo, o vídeo de amanhã, se eu não me engano, é sobre como resolver questões de exatas. Então isso vai no quê? Vai em métodos de estudo. Então cada uma dessas coisinhas que a gente vai sedimentando ao longo de todo esse período de quarentena vai ser muito importante para você. E é por isso que é tão importante você estar lá no grupo do Telegram, para você não perder nenhuma aula. Outra coisa que a gente vai falar, por exemplo, uma coisa que é mais de inteligência emocional. Qual é a habilidade, as 2 habilidades que 95% dos estudantes não tem? Qual é a habilidade? Quais são essas 2? Bom, a gente vai falar lá em uma aula específica. Se você estiver lá no grupo do Telegram, você já sabe até qual dia que é, tá? Mas vamos lá, cara, como é que eu faço então, Vini, para melhorar a minha concentração? Como que eu faço para ter um pilar da concentração muito bom, muito legal? Cara, eu diria que o pilar da concentração, ele vem de 2 coisas. A primeira delas nada mais é do que a disciplina. Meu Deus, Vini, como assim? O que é disciplina? Disciplina nada mais é do que regra. É um conjunto de regras, é um conjunto de comportamentos sociais que você impõe para você mesmo durante os seus estudos para que você consiga ter uma disciplina maior. Então, por exemplo, não se atrasar, não mexer no celular, não sair do lugar do estudo, a menos que você tenha uma necessidade, como por exemplo ir no banheiro. Essas regras podem parecer absurdas quando você está em casa, mas são justamente as regras que você tem quando você está na escola ou no cursinho. Vamos lá, quando você está no cursinho, você pode mexer no celular durante a aula? Não pode. Quando você está na escola, você pode? Também não pode. Você pode sair a qualquer momento? Cara, dificilmente você vai querer sair porque tem muita gente na sala, você não quer que te vejam saindo para ir no banheiro toda hora, que você fala, meu Deus, o cara tá com algum problema. Então você não vai ficar saindo toda hora. Outra coisa, você não pode se atrasar. Por exemplo, tem escolas que se você se atrasa, ou cursinhos que você se atrasa, que você perde uma aula. Então, cara, dentro da sua casa, estabeleça regras também. Regras para você ter uma disciplina. Porque quando você tem disciplina, cara, eu diria que metade da sua concentração já tá garantida. Vini, então beleza. Mas eu tenho regras, eu tenho uma disciplina, mas
falta alguma coisa. O que que falta? Falta um ambiente. Você pode ver, um cursinho, uma escola muito bem estruturada, ela tem essas duas coisas, disciplina e ambiente. O que que é um ambiente adequado para você estudar? Ah, Vini, eu preciso de um ambiente sensacional, eu preciso de uma escola, um cursinho. Não, você precisa só de 3 coisas. Eu diria que 3 coisas, se você tiver, você matou a charada. Primeira delas, anota. Primeira, você tem que saber essas 3 coisas. A primeira delas é muito simples. Você precisa de um lugar silencioso e sem distrações. Ah, meu Deus, Vini, como assim? Então eu posso estudar na minha sala? Cara, é um lugar silencioso? Tem uma TV? Tem um videogame ali para você jogar? Tem distração? Bom, se tiver, não. Mas se for um lugar silencioso e sem distrações, sim. Tá tranquilo. Encontre um lugar da sua casa. Aí você fala, ah, mas eu não tenho um lugar silencioso dentro da minha casa. Acha um lugar mais silencioso, o mais silencioso possível. Age dentro do possível para você, mas tenta encontrar um lugar silencioso. Ah, e qual é a segunda coisa? Você precisa de uma mesa, uma bancada, uma estante não, né? Mas um lugar que você consiga colocar os seus materiais, como por exemplo um caderno e um livro. Então, um lugar reto que você consiga colocar e que seja acima do chão. Por quê? Porque tem a terceira coisa. Você vai precisar, cara, é muito absurdo. Você vai precisar de uma cadeira que você consiga sentar em uma posição que não seja nem confortável demais, nem tão desconfortável. Como assim? Uma cadeira que você consiga sentar e ficar com a coluna em 90 graus. Simples assim, coluna ereta, para você ter uma postura adequada. Cara, se você tiver essas 3 coisas no seu ambiente, cara, já era, você matou. Se ele não tiver uma dessas 3 coisas, eu acredito que não vai ser um ambiente tão perfeito para você estudar. Mas tenta chegar nessas 3 coisas, tá? Então, concentração, como que você faz? Você precisa de ter disciplina e um ambiente. Se você tiver esses 2 dentro da sua casa, você vai estar concentrado. Não tem jeito. Se você tiver esses 2, já era. Esse pilar vai estar muito, muito, muito bem sedimentado para você. Ah, Vini, mas é só isso então que eu preciso para conseguir estudar na quarentena? Eu só preciso de concentração? Não, você não precisa só de concentração. Como eu disse, você precisa saber exatamente o que você vai estudar. Porque até agora a concentração só foi de ambiente, eu também só falei de regras. São coisas que não tem muito a ver com estudo mesmo. Mas como que você vai estar no estudo? Você vai estar concentrado. Agora, o planejamento, o que você vai estudar? Quando você senta para estudar, o que é que você vai fazer hoje? Você vai estudar história, geografia, química, física, matemática? Você precisa ter um planejamento, saber exatamente o que vai estudar. E ele precisa ser específico. Como assim? Você precisa saber qual assunto da matéria você vai estudar e por que você vai estudar aquilo. E fica tranquilo que a gente vai ter aula falando quais são os assuntos que mais caem aqui na maratona, justamente para você saber o que é mais importante estudar de cada assunto, como por exemplo em química, física, matemática. Então você vai conseguir saber o que mais cai e é um dos ótimos filtros, é um dos 3 filtros que a gente usa para saber quais matérias são de maior prioridade para você estudar, tá bom? Ah, o que mais você precisa saber? Você precisa ter, na verdade, não saber, mas você precisa ter uma inteligência emocional para você controlar suas emoções durante o seu estudo e até quando você está indo estudar ou até durante uma prova. Sei que não está na época de vestibular ainda, mas quando chegar você precisa ter uma inteligência emocional e para estudar durante a quarentena você vai precisar saber lidar com emoções como, por exemplo, preguiça, até pânico. Às vezes durante a quarentena pode surgir momentos de pânico. Você precisa ter esse autocontrole. E por último, eu diria que o último pilar, que eu até acho que é um dos mais importantes, é o de método. Como que você vai fazer um exercício, como que você vai fazer uma questão, como que você vai estudar, como você vai fazer o seu resumo. Você precisa disso também. Fica tranquilo que durante toda a maratona a gente vai falar disso e fica ligado para você não perder nenhuma das aulas, tá bom? Bom, tendo esses 4 pilares, eu acredito que se você se você entender hoje que você precisa ter concentração, que você ter um planejamento, que você precisa ter uma inteligência emocional, que você precisa ter um método de estudo para estudar durante a quarentena, eu acredito que eu já fiz a minha função hoje de explicar o que você precisa ter para ter um estudo perfeito durante a sua quarentena. E amanhã vai sair o nosso segundo vídeo, que é justamente como que você faz questões de exatas, como que você resolve. E eu vou fazer uma questão durante a aula. Então, cara, não perde. Por quê? Porque eu vou resolver uma questão do Enem, cara. Eu vou abrir uma questão do Enem e vou resolver passo a passo. Eu vou te dar uma metodologia para você resolver uma questão de exatas. Cara, se você se identificou com esse conteúdo, se você achou que ele fez diferença para você, eu tenho uma ótima notícia. Durante toda a quarentena, o nosso treinamento completo, cara, o nosso treinamento com mais de 60 videoaulas, que tem todo o nosso acompanhamento, cara, que você tem um atendimento personalizado comigo e com o Rafa, ele tá aqui disponível para fazer a sua inscrição. Se você quiser, você pode fazer a inscrição. E tem mais, a gente vai dar um desconto de 20%
para quem está fazendo a maratona aqui da quarentena, de quem precisa, de quem realmente está engajado, de quem realmente quer conseguir a sua aprovação na metade do tempo ainda esse ano, e ele tá com 20% de desconto. Você consegue fazer a sua inscrição e a sua matrícula, tá? Inscrição, matrícula, mesma coisa, você entendeu? Tá, tem um link aqui em algum lugar da página, ou um link aqui na descrição do vídeo no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, e é só você clicar e ir lá para a página para você conseguir se inscrever, fazer a matrícula e ter todo o nosso acompanhamento, mais 60 videoaulas, mais material extra, mais bônus de redação, enfim, tudo que você precisa para ter a sua aprovação na metade do tempo. Enfim, se você quiser, tem lá e até a próxima. Amanhã a gente está aqui para o segundo dia da quarentena da aprovação. Como resolver questões de exatas? Cara, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar um método, um passo a passo para você resolver qualquer questão de exatas lá no seu vestibular. Muito prazer, eu sou Vinícius Coelho e eu, junto com meu irmão Rafael, nós ajudamos pessoas como você que estão prestando vestibular a conseguir passar na faculdade dos sonhos sem precisar estudar 15 horas por dia ou ainda sem se desgastar tanto durante toda essa jornada. Bom, e cara, a gente está chegando no nosso segundo dia da maratona ou da quarentena da aprovação. Então, se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, se inscreve nele, tem um link em algum lugar dessa página, ou você pode acessar t.me/irmãoscoelho e você entra lá no grupo e tem acesso a notificações quando as aulas são lançadas e ainda ao todo o cronograma dessa quarentena da aprovação. Você vai ter acesso tanto a dicas diárias que a gente manda lá, quanto ao cronograma, quanto materiais extras e notificações quando a gente lança o vídeo da quarentena. Então, vamos lá, para a gente começar a aula de hoje, eu tenho que te falar algumas coisas. O tema da aula é como resolver questões de exatas, e aí a gente vai direto ao ponto. Se você seguir a metodologia que a gente vai passar, se você seguir o passo a passo, as questões vão ficar 1000 vezes mais fáceis. E eu vou fazer uma questão aqui ao vivo com vocês. Eu vou fazer, não ao vivo, porque talvez você esteja vendo esse vídeo no momento que eu estou gravando, até porque você não está aqui da minha frente. Mas enfim, você vai ver uma questão aqui agora, eu resolvendo ela, uma questão do Enem, Enem 2018, uma questão de matemática e, ainda digo mais, uma questão de matriz. Então, cara, às vezes as pessoas falam, meu Deus do céu, eu tenho tanto medo de matriz, eu tenho tanto medo de matemática. E se você seguir a nossa metodologia, vai ficar muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais simples, tá bom? Então, cara, presta atenção que eu vou te falar primeiro quais são os 5 passos para você conseguir entender essa técnica, tá? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, cara, quando você vê a questão, é você compreender qual que é a pergunta. Você tem que compreender o que o enunciado está te pedindo. Qual é o segundo passo? O segundo passo vai ser você separar os dados que são relevantes para você resolver o exercício. No Enem tem muito dado, tem muito texto, tem muita coisa. E às vezes, se você não separar os dados, você vai se confundir, você vai ficar perdido. O terceiro passo é você, de fato, ter uma estratégia para resolver. Às vezes a pessoa pega e começa logo, vendo uma questão de exata, já começa a fazer conta. E não é essa a intenção nossa aqui. É primeiro você justamente compreender a pergunta, depois separar os dados. E depois, no terceiro passo, é você escolher uma estratégia para resolver. Você vai falar, cara, eu vou resolver dessa maneira. E aí, de fato, você vai para o quarto passo, que é executar, que é fazer as contas, a parte mais braçal mesmo, depois que você já pensou como você vai resolver. E o quinto passo é para você não ter aquele erro bobo, sabe? Aquele erro que todo mundo tem, que é justamente, era B, eu marquei a D, que é justamente você conferir. Você não erra conta boba, você não erra nada, você justamente conferir, tá bom? E agora eu tô colocando aqui a questão que a gente vai resolver. A questão da Enem 2018, a questão sobre matriz. Então, fica tranquilo, olha para ela, lê ela junto aqui comigo. Eu vou ler aqui no meu computador, você lê aqui na minha televisão, para você ver que é uma questão que às vezes pode parecer difícil, mas a gente vai desmembrar ela com esses 5 passos e você vai entender e vai ficar muito mais fácil. Vamos lá. A transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A igual a I, J, em que 1 é menor ou igual a I, que é menor ou igual a 5, e 1 é menor ou igual a J, que é menor ou igual a 5. E o elemento AIJ corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000 transferido do banco I para o banco J durante um mês. Observe que os elementos A e J é zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Esta matriz é obedita para essa análise A, e aí mostra a matriz,
Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Bom, parece um bicho de 7 cabeças. Quando a gente pega logo de cara, a gente não entende muito bem, mas vamos lá. Primeiro, a gente vai compreender a pergunta. O que é que esse enunciado quer de mim? Meu Deus do céu, o que ele quer de mim? Bom, com base nessas informações, eu até já separei aqui para vocês, você pode ver aqui na televisão. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Bom, cara, se você fosse fazer a questão, você não ia ler nada de cima, você só ia pular direto para a pergunta para você entender o que o enunciado quer de você e depois você ia ler e separar os dados. Mas eu li com vocês só para vocês verem que é uma questão difícil, às vezes, a um primeiro ponto. Bom, com isso, a gente vai pegar e vai entender que ele quer saber qual é o banco que transferiu a maior quantia via TED. Beleza, a gente quer descobrir isso. Tá, se a gente sabe disso, se a gente já entendeu o que o exercício quer que a gente responde, a gente consegue ir para o segundo passo. E o segundo passo é justamente separar os dados, filtrar as informações relevantes. E as informações que eu considerei relevante desse enunciado é justamente o que eu separei aqui. A IJ corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000, transferidos do banco I para o banco J durante um mês. Observe que os elementos AIJ é zero. Beleza, pá. Essas são as informações relevantes. Por quê? Porque quando a gente for escolher a nossa estratégia para resolver, você vai entender um pouco melhor. Porque assim, se você sabe o mínimo de uma matriz, você sabe que I é a linha e J é a coluna. Até pelo enunciado você consegue entender isso um pouco melhor, mas você vai perceber que se você somar as linhas, você vai ter justamente o que você precisa. Por quê? I é linha, J é coluna. E, interpretando o enunciado, separando os dados, você consegue entender que se você somar, é só somar as linhas, você consegue chegar na resposta desse exercício. Justamente porque se você sabe que a IJ corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000 do banco I para o banco J, você sabe que se você somar as linhas, e sabendo que I é linha e J é coluna, você sabe que é só somando as linhas você consegue chegar lá. Então, sem muito trauma, a gente já escolheu a estratégia, sabendo que I é linha, J é coluna, você soma as linhas e chega lá na parte de execução. E a parte de execução é muito difícil. Por quê? Porque você vai ter que fazer conta de soma. Calma, pega uma calculadora. Tá, não é nem você não vai ter calculadora, mas pega uma agora, porque eu sei que vai ser difícil. Respira, matemática é complicado. Vamos lá. 2 mais 2 mais 2. Na primeira linha, mais 0 dá 6, beleza? Banco 1 transferiu 6 milhões. Segunda linha, 2 mais 1. Vamos lá. 3. Respira, mais 0 mais 0. Continua 3. 2 mais 1 mais 1 mais 1. Meu Deus do céu. 5. Tranquilo. Mais 1 0 ali. Continua a mesma coisa. 2 mais 2 mais 0 mais 0 mais 0 dá 4, tranquilo de novo. E a última linha, 3 mais 1 dá 5. Tranquilo, sabendo disso, qual que foi o banco que transferiu mais? Qual foi o banco que, somando tudo da linha, vai ter um número maior? É o primeiro banco, é o banco 1, que dá 6 milhões, tá? E os outros dão 5, 4, 3. Então, o banco que transferiu mais foi o banco 1, tá tranquilo em relação a isso. E o último passo aqui é justamente conferir. E o que você vai fazer quando você for conferir? Eu quero que você olhe todos os outros passos que a gente fez e você fale, cara, eu não segui algum dos passos direito, eu não separei os dados direito, eu não fiz as contas direito na parte de execução, eu não escolhi a estratégia correta com os dados que eu tive, eu não interpretei bem a pergunta. Bom, e sabendo isso, você tendo feito esses 5 passos, você vai conseguir chegar na sua resposta, você vai ter conseguido evitar erros bobos e você vai ter conseguido, de fato, resolver uma questão. Então é isso, cara, se você souber esses 5 passos, se você tiver aplicado eles, rever o vídeo e aplica nos seus estudos, depois diz pra gente quais foram os resultados que você encontrou. Cara, se você entendeu isso, você cumpriu a sua missão de hoje. Tá, e amanhã, o que a gente vai falar amanhã? A gente vai falar como que você aprende exatas. A gente vai te dar um passo a passo, a gente vai te dar 4 instruções para você entender exatas e aprender exatas, tá? E se você se identificou com o conteúdo, se você gostou, se você achou que ele fez sentido para você, eu tenho uma ótima notícia. Durante todo esse período de quarentena, as inscrições para nossa plataforma com mais de 60 videoaulas, um treinamento completo, um atendimento personalizado que eu entro em contato com você direto, eu e o Rafa, a gente entra em contato direto com você, elas estão abertas e elas estão com preço
promocional. Se você clicar em algum link que tiver aqui na página, em algum botão que está aqui na página, ou no link que está na descrição, se você está vendo no YouTube, você consegue ter acesso a essa oferta, você consegue ter acesso a todo o nosso treinamento por um valor promocional e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, enfim, aproveite, a gente está aqui para te ajudar durante todo esse período de quarentena e qualquer dúvida que você tenha, é só mandar no nosso direct lá do Insta, @irmãoscoelho_. Manda lá que a gente vai entrar em contato direto com você se você tiver qualquer dúvida sobre tudo, tanto quanto o conteúdo da aula, tanto quanto sobre a nossa plataforma, Os Segredos do Vestibular, tá bom? É um grande prazer ter feito esse segundo dia com vocês e até amanhã! Como aprender exatas. Se liga nesse vídeo porque eu vou te dar 4 instruções detalhadas para você aprender exatas de uma vez por todas. Muito prazer, eu sou Vinícius Coelho e eu, junto com o irmão Rafael, nós ajudamos pessoas como você que estão prestando vestibular a entrar na faculdade dos sonhos. Entrar na faculdade dos sonhos sem precisar estudar 15 horas por dia ou ainda sem se desgastar tanto durante toda essa jornada. E hoje a gente está no nosso 3º dia de quarentena da aprovação. E se você quiser saber tudo sobre a maratona, toda essa quarentena que está acontecendo, a quarentena da aprovação, cara, entra no nosso grupo do Telegram, a gente manda notificação quando os vídeos saem e também a gente tem o cronograma com todas as aulas lá, mais materiais exclusivos, mais muitas dicas que a gente manda diariamente lá, tá bom? Fora enquetes, enfim, é um grupo bem legal, um canal bem legal para você entrar. Ou acessa, se você quiser, tem um botão em algum lugar dessa página, tem um link em algum lugar dessa página e também tem o link, se você colocar no seu navegador t.me/irmãoscoelho, você consegue entrar também. É no Telegram, se você não tiver, baixa o Telegram, que vale muito a pena. O tema de hoje, ele é como que você aprende exatas. E eu vou te dar 4 instruções detalhadas. Não são dicas, não são técnicas, são instruções. Por que instruções? Porque eu vou te falar o que eu fiz para aprender exatas, o que o Rafa fez para aprender exatas, para a gente passar em todas as faculdades que a gente prestou. Então, tanto na USP, quanto na Unesp, quanto na Unifesp, quanto na Estadual de Minas, na Federal do Rio de Janeiro, enfim, todas que a gente prestou, a gente passou e a gente vai dar instruções detalhadas como que você consegue aprender exatas de uma vez por todas. E a primeira delas é a seguinte, a primeira é, você não tem que decorar, você tem que entender conceitos. Como assim? Eu quero dizer para você que conceitos é muito maior e muito melhor do que decoreba. Decorar fórmula, decorar exercício, porque às vezes você está na escola, você está no cursinho, você fala, quer saber? Eu não sei matemática, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou decorar todos os exercícios, eu vou decorar se o exercício é assim, eu vou fazer assim. E você bitola, acontece muito em cursinho, muita gente bitola em exercício, bitola e não consegue pensar fora da caixinha, não consegue ter o conceito. E se você tiver o conceito, nada, simplesmente nada faz com que você erre, porque você vai conseguir pensar. Se o avaliador mudar alguma coisinha no enunciado, você não vai ser o cara que vai errar, você vai ser o cara que vai pensar, você vai conseguir entender, você vai de fato ser diferenciado. E a gente que tá aqui, você que tá aqui comigo, cara, eu quero que você seja diferenciado. E se você não entender isso, que o conceito é muito melhor do que você decorar, você não vai conseguir. E para exatas, você tem que entender os conceitos. Então, pega o livro, vai lá na teoria dele, entende o conceito. Pô, qual é o conceito de aceleração? Qual é o conceito de velocidade? Para você conseguir pensar. Quando você entende o conceito, tudo fica 1000 vezes melhor. Essa dica é uma dica que vai nortear durante todos os seus estudos, tanto em química, quanto em física, quanto em matemática. Então, entende o conceito. Não decora, entende, tá? Primeira coisa. E agora você pode estar falando pra mim, Vini, muito fácil você falar isso pra mim, só que eu sou horrível em exatas, eu não entendo nada de exatas, eu não aprendo exatas. E aí, eu começo a fazer um exercício e eu já erro logo de cara e eu desisto, porque eu tive aula, até entendi na aula, mas eu chego, começo a fazer o primeiro exercício e eu não entendo nada. E aí eu tenho vontade de tacar o livro em qualquer lugar e falar, quer saber? Dane-se. Mas eu vou te dar uma dica, se você se sente assim, relaxa, tem uma solução. A solução, ela é simples até. Você precisa ter uma sequência de estudos. Como assim? Uma sequência de exercícios, eu diria, tá? Como que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Se você teve uma aula, por exemplo, de binômio de Newton, você não vai pegar e fazer um exercício do ITA. Você não vai pegar e já ir direto. Você precisa ter uma sequência. Primeiro faz um exercício fácil, depois um médio, depois um difícil. Porque senão o que acontece? Você pega e fica frustrado, você pega e quer tacar tudo pro alto. E se você não tem uma sequência, você não vai conseguir sedimentar todo aquele conteúdo que você viu em uma aula, videoaula, que você leu dentro da sua cachola. Você não consegue entender. Então,
você precisa, bom, até agora, duas coisas. Você precisa entender os conceitos, mais do que você decorar qualquer coisa, decorar qualquer fórmula, você precisa entender os conceitos, até porque às vezes em uma prova você consegue deduzir uma fórmula do que ao invés de você decorar. Se você tiver decorado e esquecer, já era, mas se você entender o conceito, não tem como você esquecer ele, porque você vai de fato entender o conceito e vai aplicar para tudo, você não vai esquecer a fórmula, você consegue até deduzir fórmulas. E o segundo, você precisa de uma sequência, você precisa primeiro fazer exercício fácil, depois médio, depois difícil, tá bom? Essas são as duas primeiras, vamos lá para a terceira, que é o seguinte, tá bom, Vini, beleza, eu entendi que conceito é melhor que decoreba, eu entendi já que eu preciso ter uma sequência, mas beleza, né? Eu chego lá, até tem uma sequência de exercício. Tem uma sequência de exercícios para fazer, faço o médio, depois o difícil, faço o médio no meio desses dois, mas quer saber? Eu tô vendo geometria analítica e eu não entendo nada, mesmo fazendo fácil, eu não consigo entender, eu não entendo fácil, eu até procuro entender o conceito, só que não dá, eu não consigo. Meu Deus, então tudo que você me ensinou não vale de nada. Bom, para isso que tem a terceira instrução. Em exatas, não adianta, é diferente de história, geografia, as matérias são diferentes, os estudos são diferentes, tá? O que funciona? Você precisa ter pré-requisitos. Se você está vendo geometria analítica, você dificilmente vai conseguir entender se você não tiver entendido muito bem geometria plana. Por quê? Cara, você já viu como que você aprende matemática? Você começa aprendendo multiplicação ou soma. Inclusive, se você não entendeu soma, dá uma olhada na aula de ontem que a gente fez 5 somas muito difíceis para resolver uma questão de matriz. Cara, vai lá que tá bem legal, tá? Então, vamos lá. Cara, você primeiro aprende, quando você vai aprender matemática, soma, depois subtração, depois divisão e depois multiplicação. Você precisa ter pré-requisitos. Se você está estudando geometria analítica, você precisa entender geometria plana, porque dificilmente você vai conseguir entender, porque um é pré-requisito do outro, e isso tem muito, mas muito em exatas. Então, se você já sabe que você precisa de conceito mais do que decoreba, se você já sabe que você precisa ter uma sequência, e se você já sabe que precisa ter pré-requisito, aí você fala, tá, mas eu já sei, só que o problema, Vini, é que eu até entendo, até fazer exercício tá ok, só que eu esqueço. Eu chego, já fiz vestibular uma vez, já fiz prova, eu até entendo, tá ok, isso aqui eu esqueço. E para isso que eu tenho a quarta instrução para você. Você precisa revisar, só tem duas maneiras de você colocar uma informação na sua memória de longo prazo. Uma é por forte emoção e outra por revisão espaçada. Você lembrar o seu cérebro várias vezes que aquilo é importante. E às vezes você não consegue colocar emoção em exatas. Principalmente se você não gostar. Talvez tédio você coloque, mas precisa uma forte emoção, uma emoção que te deixa ligadão, sabe? Cara, então, se você não consegue colocar uma forte emoção, revisa espaçadas vezes. Você precisa revisa os exercícios, aqueles exercícios que, sabe, são exercícios modelos, aqueles exercícios que são os exercícios mais tops daquela matéria, que você consegue entender vários conceitos em um exercício só. Revisa eles, revisa as principais ideias da matéria, porque isso vai deixar muito mais simples para você, tá bom? Essas são as 4 instruções que eu tinha que te dar. Foi bem rápido, mas foi indolor. Eu sei, se você fizer isso, você consegue aprender exatas. Vamos lá, basicamente o que eu falei na aula de hoje? Vamos lá, você precisa saber 4 coisinhas bem simples. Primeiro, você já deve estar até cansado de ouvir eu falar isso, mas vou falar de novo que aí você não vai esquecer. Olha aqui, ó, já estou fazendo uma revisão com você, tá? Primeiro, conceito em vez de decorar. Você pode até decorar, mas saiba muito mais os conceitos, isso vai te ajudar muito. Segundo, sequência. Primeiro faz os fáceis, depois os médios, depois os difíceis. Os exercícios, eu digo, tá? Porque senão vai ficar uma confusão para você. Terceira coisa, você precisa, pelo amor de Deus, tenha os pré-requisitos, senão você não vai entender as matérias, tá? Tenha pré-requisitos. E o quarto, revisa. Revisa várias e várias e várias vezes, pelo menos umas 6, 7, 8 vezes cada conteúdo para você colocar na sua memória de longo prazo e não esquecer lá no dia da sua prova, tá bom? E fica ligado porque amanhã vai sair o dia... E fica ligado porque amanhã vai sair o vídeo O que mais cai no Enem, tanto em química, física quanto matemática. Isso vai ser muito importante para o seu planejamento. Se você sabe o que mais cai, você vai saber o que mais focar durante o seu estudo. Então, fica ligado nisso. E se você gostou desse vídeo de hoje, se ele fez sentido para você, se você achou que ele agregou em alguma coisa para você, eu tenho uma ótima notícia. As nossas inscrições para a nossa plataforma, o Segredo Vestibular, elas estão abertas durante
todo o período de quarentena. E tem mais, elas estão com um desconto de 20% para você que está assistindo toda essa quarentena, toda essa maratona aqui da quarentena da aprovação. Então, elas estão com desconto de 20% e você vai ter acesso a todo o nosso treinamento com mais de 60 videoaulas, material extra, material complementar, um e-book de redação que, cara, quem usou as técnicas lá do e-book chegou a tirar mais de 900 na redação do Enem do ano passado. A gente teve aluno que falou isso pra gente, tá bom? Então, cara, tá com 20% de desconto, as inscrições estão abertas e você vai contar com o nosso atendimento personalizado, cara. Você vai ter um contato direto com a gente aqui, ó. Eu vou pegar, te ajudar com todas as dificuldades que você tiver, eu e o Rafa, durante toda a sua jornada até a sua aprovação. Tá com desconto, tá aberta. Se você quiser, é só clicar em algum link que tá aqui na página, ou se você estiver no YouTube, clica no link da descrição do vídeo que a gente vai deixar aqui pra você, tá bom? E tem mais, se você ficou com qualquer dúvida, se você tem alguma dúvida sobre a plataforma, se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa que ficou da aula ou das outras aulas, entre em contato com a gente lá no direct do Instagram, @irmãoscoelho_, tá bom? Bom, foi um grande prazer. Amanhã, vídeo sobre o que mais cai no Enem, Química, Física e Matemática. Bom, é isso e até amanhã, até a próxima. O que mais cai no Enem em exatas. Muito prazer, eu sou o Vinícius Coelho e eu, junto com meu irmão Rafael, nós ajudamos pessoas como você que estão prestando vestibular a conseguir a vaga na faculdade dos sonhos sem precisar estudar 15 horas por dia ou ainda sem se desgastar tanto durante toda essa jornada. E hoje a gente vai dar continuidade aqui na nossa quarentena da aprovação. E se você ainda não está no nosso grupo do Telegram para você receber as notificações quando os vídeos saem, mais conteúdos exclusivos, clica no link que está aparecendo aqui na página em algum lugar para você ir lá. É só você descer um pouquinho aqui a página e clicar no botão que você vai direto para o nosso canal do Telegram e você vai ser notificado de todos os vídeos que vão sair ao longo de pelo menos 15 dias ao longo dessa quarentena da aprovação, tá bom? Então vamos direto ao ponto, vamos para a aula de hoje que o tema é muito importante, o que mais cai no Enem, tá? E para a gente já começar a explicar mais ou menos de como vai funcionar a aula de hoje. A aula de hoje ela vai ter duas partes. A primeira parte é a parte que você já quer saber, a parte que eu vou falar quais são os assuntos que mais caem de verdade. Eu vou mostrar uma lista que vai aparecer aqui na televisão, vai mostrar em física, química e matemática quais são os assuntos que mais caem em porcentagem em cada uma dessas matérias, tá? E essa é a parte que você vai falar, eu quero ver logo essa parte, então eu só vou ver ela e sair do vídeo. E eu tenho uma coisa muito importante para te falar. A segunda parte, ela é muito mais importante que a primeira. Por quê? Porque a primeira parte, qualquer um pode fazer, qualquer mané pode chegar, achar essa lista que eu achei, que foi do poliedro que eu peguei, que foi uma análise que eles fizeram de 2014 a 2018, e chegar e mostrar para vocês. E a segunda parte é justamente que eu vou falar como que você usa essa lista. Porque ela é tão importante, como que você de fato pratica com ela, o que você vai abstrair dessa lista. Então essa parte é muito mais importante e talvez você não veja outras pessoas fazendo essa análise que eu vou fazer aqui, essas instruções que eu vou dar para você. Então presta atenção na primeira parte da aula, que vai ser muito importante, você só está vendo esse vídeo muito provavelmente por conta disso, e depois presta atenção na segunda, que ela vai ser muito importante para você também. Então vamos começar, vamos para a primeira parte da aula. E começando por física, tá bom? Eu vou colocar aqui a lista, eu vou passar ela de uma maneira que vai ser, eu vou falar os 5 primeiros, os 5 mais importantes, que são mais recorrentes, e os outros eu só vou colocar aqui na TV para vocês derem uma olhada e também anotarem, terem como consultar esses aqui nesse vídeo, tá? Os assuntos que são mais importantes, que vêm caindo nos últimos anos, tá bom? Eu vou falar em ordem do que é mais importante. O mais importante em física, o mais recorrente é acústica, com 11%, ele tem uma recorrência de 11% nos últimos anos. Depois, em segundo lugar, a gente tem energia, trabalho e potência. Quantas questões ali a gente não vai caindo de potência? É extremamente importante você dar uma olhada nesse assunto em física. Depois tem, em terceiro lugar, resistores com 8,2%. É muito importante, sempre tem aqueles exercícios de resistor, de resistência, então dá uma olhada nisso. Bom, em quarto lugar tem calorimetria com 5,5%. Empatado com impulso, quantidade de movimento e análise dimensional, e também empatado com introdução à óptica geométrica, então em 5,5%. Então dá uma olhada aqui nos 5 mais importantes. Eu também vou deixar aqui por 5 segundinhos os outros temas que estão nessa lista ainda, nessa lista extensa que a gente tem de física, que vai desde o movimento circular até reflexão da luz, passando por ondulatória, MHS, que são coisas que são complexas, você tem que dar uma olhada para estudar para física, que cai em ciência da natureza, que é segundo dia do Enem, e pelo menos 15 questões de física vai ter lá no seu segundo dia do Enem. Então, bom, dá uma olhada nesses, quando você for dar uma olhada em física, pelo menos
nesses tópicos você tem que estar ligado porque recorrentemente eles vêm caindo nos últimos anos, tá bom? Bom, agora falando de química, tá aparecendo aqui também os assuntos que mais caem em química. Eu vou fazer do mesmo jeito, do mesmo esquema, que eu vou pegar e vou falar pra vocês os 5 mais que vem caindo. Primeiro começando por ligações químicas e polaridade, forças, que tem 13,4%, depois reações orgânicas com 11%, depois compostos orgânicos com 9,8%, em quarto lugar eletroquímica com 8,5% e em quinto lugar a gente tem leis ponderais e estequiometria com 8,5%, e estequiometria é um dos exemplos que a gente sempre dá, é uma das matérias que o pessoal nem gosta tanto, estequiometria, mas que é muito importante você dar uma olhada em química. Bom, pelo menos eu que gosto muito de química, o Rafa também, a gente sabe que é muito importante isso. Se você for fazer uma faculdade que vai usar química, você vai ter que saber bem isso, estequiometria, porque usa bastante na faculdade, por exemplo, na faculdade de farmácia usa bastante. Então, eu tô deixando aqui e também vou deixar por mais 5 segundinhos, os outros temas que a gente separou aqui para vocês, que tá na lista, que vai desde cinética química, que é outro assunto muito importante, até propriedades periódicas dos elementos, os elementos da tabela periódica, quais são as propriedades dele, dependendo do período, da família que eles estão, tá bom? Então, também tem outros, que são outros a gente não sabe muito bem, mas todos os outros que tá na matriz curricular do Enem. Então, só para você ver a importância de todos esses temas que a gente deixou aqui. E para não ficar tão massivo o vídeo, eu vou adiantar agora para matemática. Quando a gente fala de matemática, a gente vai falar os assuntos mais importantes e a gente começa com os problemas de primeiro e segundo grau de equação. E como que funciona isso, Vini? Cara, é você pensar mais do que você decorar os exercícios. É por isso que a gente falou tanto nas últimas aulas da importância de você saber o conceito e não decorar, principalmente no Enem. São problemas que você vai ter que criar uma equação, você vai ter que ver o problema e realmente pensar em fazer uma equação de primeiro e segundo grau para conseguir resolver. Isso é muito importante. Você pode ver que tem uma recorrência muito grande, 17%, uma prova como matemática, que aumenta muito o seu TR no Enem. É muito importante você saber resolver problemas de equação de primeiro e segundo grau. Depois tem grandeza proporcional e média algébrica. Então, cara, isso é básico, mas matemática básica, mas que cai muito, 14%. Porcentagem, matemática financeira. Funções também, muito importante, sempre cai aqueles gráficozinhos de funções e também noções básicas de estatística. Bom, esses são os 5 mais importantes e eu vou deixar mais aqui aparecendo na TV por pelo menos 5 segundinhos para você conseguir anotar. Mais um que vai desde circunferências até logaritmos, que vai desde 4% de recorrência até 2%, e também tem mais que vai desde paralelepípedos em geometria analítica até sequências numéricas também em matemática, tá? Esses são os assuntos mais recorrentes que vem caindo, que a gente abstraiu da lista. Então, anota todos eles de química, física, matemática. Não foi com muita enrolação, eu espero que não tenha ficado muito massivo para vocês, tá? Mas vai anotando, vê quais que você já viu, qual que você não viu, e agora eu vou te explicar como que você usa toda essa lista que eu acabei de passar. Aqui foi bastante imagem que eu coloquei aqui, mas agora o importante é você saber como que você usa tudo isso. E essa segunda parte é justamente para você que tá com aquela pulguinha atrás da orelha e fica pensando, mas de 2014 a 2018 caiu isso aí, e se não cair agora no Enem? Essa lista aí não serve de nada. Cara, presta atenção, essa lista ela é tão importante porque a banca examinadora do Enem, ela tende a manter uma linha de raciocínio, uma linha cronológica, que ele tem uma linha que é a marca dele. Então, ele tenta manter a matriz. Uma banca examinadora, ela tende a manter o perfil de questões. Então, mesmo que mude um pouco, mude até a banca examinadora, um vestibular tão tradicional como o Enem, ele não tende a mudar tanto o que ele vai cobrar. Então, se você prestar bem atenção nessa lista, estudar bem, isso vai te ajudar muito. Não se estressa com isso. A matéria que a gente mostrou aqui, os assuntos que estão aqui, eles são muito importantes justamente porque ano após ano ele tende a se repetir. E ele é a melhor coisa que você tem para te guiar, porque se você não se guiar por isso, eu te garanto, você vai estar se guiando por puro achismo de alguém. Então isso aqui é o que caiu nos últimos anos. Isso aqui é uma análise feita. Então se você não estiver seguindo isso aqui, você vai seguir o quê? A opinião de alguém. E a menos que seja a opinião do cara que realmente fez a prova, de todos os caras você pegar e falar o que eles estão falando que vai cair, não tem nada mais seguro do que você acreditar nessas estatísticas, tá? E a segunda coisa que eu quero falar, você pode pegar e falar pra mim, Vini, mas isso aí foi o que caiu do Enem 2014 ao 2018. E o Enem 2019? Calma, isso não é importante? Cara, seguinte, essa aula aqui não é só uma aula que eu vou pegar e te falar
tudo para você. Eu tenho que te motivar a tomar uma ação. E por isso que só tem de 2014 a 2018. Eu podia procurar outra análise que tinha até 2019, mas não, eu queria de 2018 até 2018, justamente por quê? Porque mais importante do que você ter essa lista que eu acabei de te falar, tem uma coisa muito mais importante, mas tipo, muito mais importante mesmo, que é você mapear as provas, é você fazer as provas passadas, você fazer, você mesmo, de 2014 a 2018. Só para você ter uma ideia da importância de você simular as provas, a gente vai ter 3 dias aqui na quarentena que a gente vai falar só sobre como você faz simulados, como você melhora o seu desempenho, como que você evita o maior erro que as pessoas cometem em simulados. Então, isso é uma coisa muito importante, você mapear as provas, você sentir as provas, você ter a noção de como o Enem te cobra, como qualquer vestibular vai te cobrar. Então você tem que passar por esse processo de você sentir como é que é uma prova do Enem. Mais do que eu te passar aqui, o que mais caiu nos últimos anos. Então, se você quer realmente ser diferenciado, você tem que pegar, e além de saber essa lista, você tem que pegar e fazer as provas passadas e complementar essa lista com o Enem 2019. Pelo menos, eu recomendaria você fazer desde 2014, pelo menos também, como tarefa assim, um pouquinho mais adiantada. Ah, Vinícius, se fosse mais, cara, faz outros simulados do Enem, pega de anos mais passados ainda. Então, por favor, faz isso, mapeia as provas, sente como que são as provas. Porque se você não fazer isso, você vai ser só um cara comum que está prestando Enem. Eu quero que você seja diferenciado. Eu quero que você pegue e sinta, saiba. Quando você chegar lá no dia do seu Enem, você já saiba como que o Enem vai te cobrar uma questão. Você já vai entender que o Enem, por exemplo, todas as questões elas têm 3 partes. Elas têm uma contextualização, depois tem a parte do enunciado e depois tem as alternativas. Como que você faz para usar o contexto no enunciado, nas alternativas para te ajudar. E são coisas que a gente está te dando os macetes aos poucos. A gente deu técnica de resolução de exatas há um tempo atrás e daqui a pouco a gente vai te dar técnicas de resoluções de humanas. Então, só para você ter uma ideia, essa quarentena ela veio aqui para te ajudar mesmo, de verdade. A gente vai dar o maior conteúdo possível para te ajudar. Então, pega, faz as provas do Enem, sente como elas são, sente como que você faz a prova, qual que é o perfil que ele cobra, como é que é a questão. Você tem que sentir isso, mais do que eu te explicar, você tem que sentir na pele. Bom, e basicamente por hoje é isso. Se você entendeu quais são os conteúdos que mais caem, você já viu a lista do que mais cai em exatas, você pegou, anotou tudo certinho, e você entendeu que mais importante ainda é você fazer as provas, e você entender que essa é a maior referência que você poderia ter, porque senão você vai estar acreditando em um achismo de alguém, tá tudo certo. Por hoje, tá tudo tranquilo, você cumpriu a sua missão, você tá aqui na quarentena e eu tô muito satisfeito com você, tá bom? Agora, eu vou te dar um recado. Amanhã, como eu já te antecipei um pouquinho antes, a gente vai resolver questões de humanas. A gente vai te mostrar na prática como que você resolve uma questão de humanas e a gente vai pegar e vai te mostrar uma das questões mais difíceis, uma das 10 questões mais difíceis analisadas pelo G1 em humanas do Enem 2018. Então eu vou chegar aqui, eu vou resolver com você, vou te mostrar um método para você resolver e basicamente é isso, vai ser sensacional, eu conto com você amanhã e mais do que isso, cara, se você achou que esse conteúdo fez sentido para você, você gostou dele, cara, eu tenho uma ótima notícia. Seguinte, durante todo esse período da quarentena a gente tá com uma condição especial, uma condição que vai durar basicamente só até a gente terminar essa quarentena, que é 20% de desconto dentro da nossa plataforma do Segredo Vestibular. Todo esse treinamento da quarentena ele é só uma introdução, ele não tem nem como eu comparar ao conteúdo que a gente consegue te entregar dentro da nossa plataforma, fora o nosso atendimento personalizado, que você conversa comigo e com o Rafa. E cara, basicamente com esse desconto de 20% você tem acesso a tudo que a gente consegue oferecer por menos de 82 centavos por dia. Cara, é sensacional. É uma condição que a gente nunca viu antes e ainda mais, a gente está abrindo essa condição com 21 dias de garantia incondicional. Para você entrar dentro da plataforma, ver se você gosta, se você não gosta. Se você não gostar, pega o seu dinheiro de volta durante esses 21 dias e tá tudo certo. Você não precisa nem dar justificativa pra gente. Cara, basicamente é isso. Você consegue encontrar um botão aqui na página rolando para cima ou para baixo. Você vai encontrar um botão que você consegue fazer a sua inscrição por menos de 82 centavos por dia, tá bom? Bom, basicamente é isso. Eu te espero amanhã e vai ser sensacional resolvendo questões de humanas. Como resolver questões de humanas? Muito prazer, eu sou Vinícius Coelho e eu, junto com o meu irmão Rafael, ajudamos pessoas como você que estão prestando vestibular e querem conseguir a vaga na faculdade dos sonhos, sem precisar estudar 15 horas por dia ou ainda sem se desgastar tanto durante toda essa jornada. E hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa quarentena da aprovação. E o tema de hoje é muito legal, é muito simples e é muito útil para você que vai prestar vestibular esse ano. O tema é como resolver questões de humanas.
E para começar, eu só quero começar dando um aviso. Cara, se você quer receber o cronograma, novidades, dicas exclusivas, totalmente gratuito, clica no botão que está aqui na página para entrar no nosso grupo do Telegram. Lá a gente manda o cronograma e a gente notifica quando sair uma aula nova, como as aulas aqui da quarentena da aprovação. Então, sem mais delongas, eu vou dar 5 passos para você resolver qualquer questão de humanas lá do Enem. Então vamos lá, presta bastante atenção, porque se você aplicar o que a gente vai passar aqui, que é muito simples, é muito fácil, você vai conseguir interpretar bem, não se perder nas questões. Uma coisa que é muito comum em questão de humanas é você se perder. Você começa lendo e você se perde. Quando você vai ver, você leu 1, 2, 3 vezes, perdeu um mó tempão e ainda consegue errar a questão porque não conseguiu ter o foco, não conseguiu interpretar muito bem a questão. E com essa técnica que a gente vai passar aqui, vai ficar muito mais simples, vai ficar muito mais fácil e a gente vai mostrar na prática. Eu já vou começar explicando quais são esses 5 passos e depois eu vou colocar a questão que a gente vai resolver aqui agora, que é uma questão bem legal de resolver, você vai conseguir entender bem como que essa técnica funciona, tá? Então, logo para começar de cara, quais são os 5 passos para resolver qualquer questão de humanas no Enem? Bom, o primeiro passo é você compreender a pergunta. Você precisa entender o que a pergunta está te pedindo. Se você não entender a pergunta, cara, já começou errado. Mas se você entender, já começou certo, começou com o pé direito e você vai entender na prática como que isso funciona, como que você compreende a pergunta. E qual é o segundo passo, Vini? Depois que eu entendi a pergunta, depois que eu compreendi a pergunta, bom, aí você vai identificar as palavras-chave. O que são as palavras-chave? São palavras que têm o conceito central, a ideia central da frase, por exemplo. Então, você vai ver isso na prática, mas, bom, você vai ter que identificar as palavras-chave. Palavras-chave do que, Vini? Tanto das alternativas quanto do enunciado. Vini, como assim? O que é alternativa? O que é enunciado? Bom, se você não sabe isso, eu vou te explicar rapidamente. Toda a questão do Enem ela é dividida em 3 partes. Primeiro tem uma contextualização, depois tem o enunciado e depois tem as alternativas. A gente começa analisando o enunciado, depois as alternativas para ver e identificar as palavras-chave. Então, não se preocupa tanto com a contextualização quando a gente colocar aqui. Mas só para você entender, são essas 3 partes e a gente começa compreendendo a pergunta e depois identificando as palavras-chave, tanto do enunciado quanto das alternativas. E depois, depois que eu fiz isso, aí a gente vai começar a olhar lá para o texto, lá para a contextualização que o Enem traz para a gente. O que é isso então? Que é o texto. Você vai associar as palavras-chave que você identificou no passo 2 com o texto que a gente vai começar a analisar no passo 3. Você vai associar os dois e depois a gente vai partir para o passo 4, que é executar a questão. O que é executar a questão? É eliminar as alternativas erradas que não condizem com a nossa interpretação. Você vai ver que vai ficar bem simples, bem mais fácil com isso. E o 5º passo é você conferir todos os passos para ver que você não fez nenhuma bobeira. Pode parecer absurdo quando a gente fala, você vai fazer uma questão em 5 passos, vai demorar muito. Não, vai ser bem mais tranquilo, você vai ver que vai fluir muito mais fácil, muito mais rápido. Então, preste atenção que eu vou começar a colocar a questão do Enem aqui e agora. Como eu falei, a gente vai começar com o primeiro passo, que é compreender a pergunta, compreender qual é a pergunta que o enunciado traz pra gente. Então, eu não vou começar lendo esse textão todo aqui que eu acabei de colocar, a gente vai começar lendo a pergunta. E a pergunta é a seguinte: associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de... Então a gente tem que entender que essa pergunta, o que ela está trazendo, o que ela quer da gente, o que esse exercício quer de nós. Então essa é a primeira pergunta que a gente se faz para ver se a gente entendeu o primeiro passo. E eu acredito que ele quer saber o que, o contexto migratório contemporâneo, o que o conceito de hospitalidade ele está impondo pra gente, qual a necessidade que ele está impondo. Então, a partir de que a gente entendeu a pergunta, mais ou menos, pelo menos, a gente vai partir para o segundo passo. Se a gente não entendeu tão bem a pergunta, não tem problema, porque o segundo passo vai ajudar bastante. Por quê? Porque o segundo passo é justamente você conseguir identificar as palavras-chave, tanto da pergunta, do enunciado, quanto das alternativas. E eu já grifei aqui para você quais que eu acho muito importante. Na pergunta, no enunciado, eu acredito que o conceito de hospitalidade e necessidade são muito importantes. Por quê? Porque a partir do conceito de hospitalidade, a gente tem que ver a necessidade que ele está impondo. Então, o conceito de hospitalidade e a necessidade que ele impõe são muito importantes, porque a gente vai ter que entender o conceito de hospitalidade que o texto está trazendo e qual é a necessidade que ele está impondo, tá? E dentro das alternativas, quais são as palavras-chave? Se você perceber, tem um padrão das palavras-chave para esse tipo de alternativa que a gente viu nessa questão. As palavras-chave que eu peguei são as últimas. Por quê? Porque se você pegar e analisar elas, você vai ver, por exemplo, na letra A, anulação da diferença. Letra B, cristalização da biografia. Letra C, incorporação da alteridade. Letra D,
Supressão da comunicação. E letra E, verificação da proveniência. Eu grifei a última palavra, as últimas duas palavras. Por quê? Porque elas vão dar uma característica única para a alternativa. E se você entender muito bem essas palavras, o conceito delas vai ficar muito mais fácil. Talvez, diferença, biografia, alteridade, comunicação, proveniência, talvez você não entenda duas dessas palavras, alteridade e proveniência. Bom, se você não entender essas, procura o significado delas, porque se você entende isso, o conceito delas fica muito mais fácil, tá bom? Então, bom, a gente já identificou as palavras-chave, a gente também já compreendeu a pergunta, então a gente vai para o nosso terceiro passo. E qual é o nosso terceiro passo, Vini? Pelo amor de Deus, a gente vai associar o texto. Só agora a gente vai dar uma olhada para o texto. E, bom, se você ler o texto todo, eu grifei só duas palavras, que eu achei que elas deram a conotação que o texto queria trazer pra gente, que foram evitando a condição. Então, evitando que essa pergunta, né, se torne uma condição. Por que isso? Se você ler o texto, você vai entender que está trazendo um contexto de um policial perguntando para uma pessoa onde está o documento, de onde ela é, mas basicamente ele está evitando que isso se torne uma condição, que essa pergunta se torne uma condição de a pessoa estar lá ou não. Então, esse contexto que o texto trouxe, traz pra gente uma visão que a gente consegue relacionar o conceito de hospitalidade com o conceito de necessidade de impor. Então, quando a gente fala de uma pergunta está impondo uma condição, a gente tem que pensar, pô, será que isso está influenciando no quê? Bom, e aí a gente consegue partir para as alternativas, a gente consegue partir para o quarto passo, que é executar. Bom, qual que é o quarto passo então? Vamos ver ele na prática. Bom, letra A, anulação da diferença. Quando a gente está evitando de impor uma condição, a gente está anulando a diferença. Não é essa a intenção, tá? Quando a gente está evitando de impor uma condição, evitando que uma pergunta se torne uma condição, a gente está impondo uma cristalização da biografia? Também não. Bom, quando a gente está fazendo isso, a gente está incorporando a alteridade? Bom, eu acredito que a gente consegue pensar muito bem nisso. Se você entender o conceito de alteridade, você acredita que isso pode ser a resposta correta. Mas vamos deixar um pouquinho para o lado para a gente analisar a D e a E. Bom, supressão da comunicação. Não, a gente não está evitando que a gente pergunte, que a gente relacione. Na verdade, eu falei que era o conceito de que era um policial perguntando, mas deixa eu ler de novo aqui se era isso, mas enfim, não interessa. Se for uma pessoa perguntando, se é um policial perguntando, o contexto não é tão relevante, mas só o evitando que se torne uma condição é relevante. Não vai ser relevante para a gente resolver a questão. Bom, letra E, verificação da proveniência. Evitando que se torne uma condição. Evitando que a gente saiba de onde a pessoa está vindo, então eu acredito que não faz muito sentido aí também, então a gente só fica com a C. E para a gente conferir se está correto, a gente vai olhar os outros passos para verificar se está tudo ok. Bom, vamos lá, revisando para ver se você conseguiu entender tudo que a gente trouxe aqui. Para você resolver uma questão é muito simples. Você precisa primeiro compreender a pergunta, depois identificar as palavras-chave tanto da alternativa quanto do enunciado, depois você vai associar essas palavras-chave com o texto. Você pode ver que o texto pode ser grande, mas pode ser só duas palavras que vão dar a conotação que a gente quer usar, que o texto traz o posicionamento para a gente usar nas alternativas. Depois você vai executar eliminando as alternativas que não são corretas de acordo com o que o próprio texto, as próprias alternativas e o próprio enunciado trouxe pra gente, e depois você confere todos esses passos. Bom, eu já conferi para eu preparar essa aula, eu tive que conferir várias vezes para ver se eu não estava falando nenhuma bobagem, mas basicamente é isso. Se você fez isso, você entendeu como que faz uma questão. E cara, se você acha que esse conteúdo fez sentido para você, amanhã tem vídeo novo e amanhã vai ter um vídeo muito legal que a gente vai explicar como que você aprende humanas. A gente vai dar 4 instruções detalhadas para isso. E tem mais, durante todo o período da quarentena da aprovação, a gente está com condições especiais para você entrar na nossa plataforma. Por 20% de desconto, ou seja, por menos de 82 centavos por dia, você tem acesso ao nosso acompanhamento direto, cara. Eu e você conversando para te ajudar no que você precisar para alcançar o seu grande objetivo de passar na sua faculdade dos sonhos, tá? Então, por menos de 82 centavos, você tem acesso a isso, você tem acesso ao atendimento personalizado do Rafa, obviamente. Então, cara, é sensacional. É uma condição que a gente nunca deu antes e também tem 21 dias de garantia incondicional. Ou seja, se você entrar dentro da plataforma, ver que ela não é para você, que você não gostou, por 21 dias você tem o seu dinheiro de volta sem riscos nenhum para você. Sem riscos para você, tá bom? Então, basicamente é isso. Amanhã tem vídeo novo e eu tô ansioso para te ver lá, tá bom? Então, até amanhã e como aprender humanas!
Como aprender humanas. Muito prazer, eu sou Vinícius Coelho e eu, junto com meu irmão Rafael, ajudamos pessoas como você que estão prestando vestibular a passar na faculdade dos sonhos sem precisar estudar 15 horas por dia ou ainda sem se desgastar tanto durante toda essa jornada. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa quarentena da aprovação e o tema de hoje é muito legal, é muito simples de aprender e é muito simples de eu explicar para vocês porque vão ser 4 instruções detalhadas de como que você consegue aprender humanas. E se você quer receber conteúdos exclusivos, gratuitos e participar do nosso grupo do Telegram, que a gente manda também o cronograma daqui, manda a notificação de quando sair um vídeo, é só você arrastar a tela aqui para baixo, clicar no botão que você vai ser redirecionado lá para o nosso canal do Telegram, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos para o áudio de hoje, como aprender humanas em 4 instruções detalhadas. Então, Vini, pelo amor de Deus, me fala, qual que é a primeira instrução? Cara, a primeira instrução quando a gente fala de aprender humanas, eu preciso quebrar uma crença que muito provavelmente você tem, que humanas é só você chegar e decorar. Você tem que chegar, ler o livro, decora tudo que o professor te deu, todas as videoaulas que você viu, decora o seu caderno que vai dar tudo certo. Não, cara, não decora. Você pode até decorar uma coisa ou outra, mas no geral eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda o quê, Vini? Entender o quê? Eu quero que você entenda os conceitos, principalmente em geografia, em linguagem, isso é muito importante. Eu quero que você entenda a ordem cronológica, principalmente lá em história. É muito importante você entender a ordem cronológica e também que você entenda as motivações. Por exemplo, o quê, Vini? Uma motivação do quê? Motivação da Revolução Francesa, motivação da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque isso te dá um repertório sociocultural muito maior do que você só decorar. Você entende o mundo de uma maneira diferente e isso, além de ser bom para o seu vestibular, é bom para você, você cresce como pessoa. Então, primeira dica, primeira instrução detalhada. Quando você for aprender humanas, eu quero que você entenda os conceitos, eu quero que você entenda a ordem cronológica, eu quero que você entenda as motivações, porque mais do que decorar, você cresce como pessoa e você se dá bem no vestibular e você se dá bem na vida, porque pessoas que têm um repertório sociocultural bom tendem a se destacar também lá no mercado de trabalho, em qualquer conversa, a pessoa vê que é uma pessoa diferenciada, que tem uma cultura diferenciada, isso vai ser bom pra você. Escola não é só bom pra você conseguir passar no vestibular, mas é bom pra te formar como pessoa, pra te formar no seu aprendizado em geral. Isso vai te dar um grande salto em relação às outras pessoas que só estão decorando, tá bom? Ah, Vini, beleza, mas, tá, eu até entendo, manas, tá, e vou lá, mas não sei, cara, parece que falta alguma coisa. Eu entendo, mas não entendo, sabe? Não fixa direito. Bom, relaxa. Eu tenho mais 3 instruções detalhadas para você. E a primeira delas justamente para você que não entende muito bem a matéria. Bom, a instrução é, cara, tenta ver a matéria e se auto-explicar. Como assim? Quando você se auto-explica, você tem que pegar um conteúdo bruto que você viu em algum lugar, seja numa videoaula, seja numa aula, e você tem que transformar aquilo dentro da sua cabeça em algo que você consiga explicar. Isso é uma técnica de Feynman, você pode até dar uma pesquisada, mas basicamente é você conseguir explicar de forma simples uma matéria. Então se você vê um conteúdo bem legal, por exemplo, em história, em geografia, em linguagens até, e você conseguir explicar isso, isso vai fazer com que você decore, não decore, mas você entenda muito mais e isso vai te ajudar muito. Então, mais do que você conseguir fazer qualquer outra coisa, tenta se auto-explicar. Isso é uma técnica que eu utilizava muito. Às vezes eu via uma matéria de história e eu andava pela casa me explicando. Isso me ajudava muito. E até hoje eu faço isso, por exemplo, com matéria de direito. Tá? Às vezes eu faço com matéria de farmácia, às vezes. Mas mais em direito porque é mais humanas. Em exatas eu utilizo outras técnicas. Tá? Agora, qual é a terceira instrução detalhada que eu tenho que te dar? A terceira instrução detalhada é, humanas, você pode virar pra mim, humanas eu até entendo, tá? Eu até consigo entender que é mais importante saber o conceito, até consigo entender que saber a ordem cronológica é mais importante, que as motivações também, mas não sei, cara, parece que na hora que chega no exercício eu erro. Isso aconteceu muito com alguns amigos meus. Às vezes o cara entendia a aula, eles estavam mal bem na aula, mas na hora do exercício ele errava. E o vestibular vai te cobrar no exercício. Então é muito importante que você acerte o exercício. Você só tá vendo esse vídeo muito provavelmente para você melhorar o seu resultado no vestibular. Então tem que te dar esse conselho. Faz exercício. Mesmo sendo humanas, você precisa muito de exercício. Você precisa chegar e fazer uma boa lista de exercícios assim como você faz em exatas. Por quê? Porque é como o vestibular vai te cobrar. Você precisa fazer teste de humanas, você precisa fazer questão dissertativa de humanas para você começar a fixar a matéria. A matéria também não é só você pegar, se auto-explicar, você precisa aplicar ela. E nada melhor que isso do que exercício, que é como o vestibular vai te cobrar. Tá, Vini, depois que eu já vi que tem que fazer exercício, já vi tudo isso, tem mais alguma coisa? Sim. Às vezes você pode falar pra mim, eu até acerto exercício,
eu até entendo a matéria, eu até entendo que eu tenho que entender o conceito, tenho que entender ordem cronológica, as motivações, mas eu não consigo lembrar disso lá na hora da prova, Vini. Eu esqueço, quando chega no dia do vestibular me dá um branco. Cara, seguinte, então você precisa de outra coisa, você precisa de revisão. Revisão, 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 revisão. 5 vezes eu falei, mas faz pelo menos umas 7 ou 8 para cada conteúdo. Pega e faz revisão, revisão, já falei 7 vezes, cara, coloca na sua cabeça, para você lembrar de alguma coisa, você precisa de revisão. Bom, depois que acabar esse vídeo, talvez a minha voz fique na sua cabeça de tantas vezes que eu falei a palavra revisão. E é a mesma coisa que vai acontecer com o conteúdo que você revisar periodicamente. Então você precisa revisar periodicamente todos os conteúdos para que essa revisão fique na sua cabeça e não saia lá no dia do vestibular. Como que a minha fala não vai sair muito provavelmente da sua cabeça quando você acabar esse vídeo. Então você precisa de revisão? Sim, você precisa de revisão. Principalmente humanas? Sim, principalmente humanas. Por quê? Porque isso vai fazer com que a matéria fique na sua cabeça e você não esqueça mais. Então, basicamente hoje é isso. Se você entendeu essas 4 coisas hoje, tá perfeito para mim. Se você entendeu que você não precisa de decoreba, mas que você precisa saber a ordem cronológica, você precisa entender os conceitos, você precisa saber as motivações, você entendeu que você precisa conseguir se auto-explicar bem uma matéria para você entender que você precisa fazer exercício e que você precisa de revisão, cara, para mim tá perfeito, para mim tá tranquilo. Hoje a sua parte tá feita e a minha também, eu acredito, tá? Cara, e tem outra coisa, um assunto muito importante que eu preciso te falar. Amanhã tem vídeo novo aqui, tem o 7º dia da quarentena da aprovação e eu vou falar o que mais cai no Enem em humanas. Vai ser bem legal, eu preparei vários slides que vão aparecer na TV aqui e vai ser muito interessante para você. E outro assunto muito importante, a nossa plataforma durante todo esse período da quarentena, ela tá com desconto de 20%, ou seja, por menos de 82 centavos por dia, você consegue ter acesso ao meu atendimento personalizado, o atendimento personalizado com o Rafa, por menos de 82 centavos por dia. Cara, é sensacional, a gente nunca ofereceu isso antes. E tem outra coisa, tem outra condição especial para essa turma da quarentena. Por 21 dias você tem garantia incondicional. Vini, o que é garantia incondicional? Se você entrar na nossa plataforma, gostar e achar que tá ok, tá tudo tranquilo. Mas se você entrar e não gostar, você vê que a metodologia não é para você, por 21 dias você tem o seu dinheiro de volta sem nenhuma pergunta. Você fala, eu quero meu dinheiro de volta, não gostei, sei lá. Enfim, você nem precisa falar isso. Quero meu dinheiro de volta. Você tem sem burocracia. Basicamente é isso. 20% de desconto na plataforma, menos de 82 centavos por dia. Bom, amanhã tem de novo sobre o que mais cai no Enem em humanas. E é isso. Até amanhã. Eu te espero lá. O que mais cai no Enem? Muito prazer, eu sou Vinícius Coelho e eu, junto com o meu irmão Rafael, ajudamos pessoas como você que estão prestando vestibular a passar na faculdade dos sonhos sem precisar estudar 15 horas por dia ou ainda sem se desgastar tanto durante toda essa jornada. E hoje eu vim trazer aqui para você o que mais cai no Enem em humanas. E também eu acrescentei mais uma categoria de biologia, mesmo sendo humanas, só para te ajudar um pouquinho mais. Tá bom? Então fica tranquilo, senta aí. Se você quiser receber conteúdos exclusivos e conteúdos extras e também notificações de quando saírem vídeos nossos, arrasta um pouquinho a página e clica no botão para ir para o canal do Telegram. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, é só clicar no link da descrição, tá bom? Então vamos lá direto para a aula, o que mais cai no Enem em humanas. E para começar logo de cara, eu preciso te falar que essa aula ela tem 2 partes. Bom, a primeira delas é o que você quer, eu vou te falar o que mais cai em Enem humanas. E a segunda, eu acredito que é até um pouco mais importante, que eu vou te falar o que você faz com isso. E eu vou te dar 2 dicas muito importantes para você que, bom, você já vai saber o que mais cai no Enem humanas, mas eu preciso que você saiba 2 instruções que eu vou te dar para você aqui dentro dessa quarentena. A gente não dá só para te dar o conteúdo, porque te falar o que mais cai no Enem, qualquer um pode te falar. É só pegar essa lista que eu peguei e vir aqui e te mostrar. A gente vai te dar coisas que a gente só conseguiu aprender na experiência, lá no campo de batalha dos vestibulares. Algumas instruções que eu acredito que você não encontre tão fácil em outros lugares. Então, vamos começar logo de cara, a gente vai começar te mostrando quais são as questões que mais caíram, os assuntos das questões que mais caíram em história. Eu vou colocar aqui os 5 que mais caíram, acredito que tem um pouco mais, mas eu só vou falar os 5 primeiros e depois eu mostro os outros também para você não ficar perdido, tá bom? Então, o que mais caiu no Enem em história foi a Segunda Guerra Mundial e as suas consequências, depois o Segundo Reinado, depois governos pós-regime militar, depois Era Vargas e depois a República Velha. Também caiu outras coisinhas em história, como você pode ver que eu estou colocando aqui, tá? Só para você não ficar perdido, você pode parar o vídeo e anotar para você ter
certinho para você ter essa lista que é muito importante para você, tá bom? Agora em geografia, quais foram os assuntos que mais caíram em geografia? Bom, os 5 que mais caíram foram questões ambientais, depois climatologia, depois urbanização, depois globalização, depois cartografia. Também caíram o quê? Caíram isso aqui que eu tô deixando na TVzinha para você ver, fica tranquilo, pode anotar, tá bom? Qualquer coisa para o vídeo que não tem nenhum problema, tá? Agora, depois que a gente falou de geografia, eu vou começar a falar com você sobre português. Não a interpretação de texto, é português, mais a parte de gramática, tá? O que mais caiu em português, mais na parte de gramática, português mesmo, tá? Caiu tendências contemporâneas, depois estrutura e formação de palavras, depois pontuação, depois classe de palavras, depois verbo, tá? O que mais caiu, Vini? Só olhar aqui na televisão e vai anotando, pausando o vídeo, não tem problema. Tá, depois que a gente for de português, eu preciso falar de interpretação de texto. Isso cai tudo lá na parte de linguagens, tá? Tem história, geografia, outras coisinhas lá na parte do Enem, que eu acredito que é da 45 pra frente, e antes é linguagens, tá? Então, isso aqui é a parte que cai em linguagens, continuando com interpretação de texto. O que mais cai em interpretação de texto? Primeiro, aspectos do texto. Segundo, tipos de texto. Depois, categorias de mundo. Depois, função de linguagem. Isso aqui é muito importante, cai recorrentemente a função de linguagem, tá? Depois, narratividade. O que mais caiu, Vini? Bom, dá uma olhada aqui que eu também deixei. Intertextualidade, por exemplo. Tá, eu nem devia ter falado isso porque eu me embananei. E também falei que não ia falar as que não são as 50 importantes, tá? E o que mais? Também caiu mais isso aqui. E também, continuando, a gente vai falar da biologia, como eu prometi para vocês. Os 5 que mais caíram foram sistema imunitário, depois ecossistemas, depois fundamentos da ecologia, depois DNA e RNA e depois genética. Anotou? Cara, eu acredito que esses temas são extremamente relevantes e também tô deixando um pouquinho mais sobre biologia aqui, fica tranquilo. E vamos para a parte que eu vou te falar quais são as minhas 2 instruções que vão ser muito importantes para você. Às vezes, quando a gente fala sobre o que mais cai no Enem, sempre surge aquela dúvida que muita gente fala: ah, mas isso foi o que caiu nos últimos anos. E se agora no Enem não cai nada disso, for uma prova completamente diferente? Cara, eu preciso te falar uma coisa. Não existe nada mais seguro do que acreditar no que mais caiu nos últimos anos. Primeiro, porque existe uma banca examinadora que tende a manter o perfil das questões e os temas das questões recorrentemente ao longo dos anos. A gente viu isso acontecendo não só para o Enem, mas também com outros vestibulares. E também tem outra coisa. Cara, se você não for acreditar nisso, no que mais você vai acreditar? Bom, a menos que seja a opinião do cara que fez a prova, e não é só um cara que faz a prova, são vários e vários que mandam e eles nem sabem se a questão deles realmente vão. Cara, não tem nada mais seguro para acreditar a não ser essa lista. Essa lista de conteúdos que eu acabei de passar, ela é o mais próximo que você vai chegar de descobrir o que pode cair no Enem, tá bom? Então, fica tranquilo, isso é o que mais provavelmente vai cair. Respira e confia, tá? E a segunda coisa que eu tenho que te falar, às vezes a pessoa vira pra mim e fala: ah, mas essa lista que você me passou, ela é de 2014 até 2018, ela foi feita pelo Poliedro, pelo sistema de Poliedro, tá? Mas, pelo sistema de ensino Poliedro, mas ela é de 2014 a 2018. E o Enem 2019 que foi? Não tem aí. E aí, como é que faz? Cara, primeira coisa, o sistema que a gente usa, no geral, ele é assim, a gente dá o máximo de informação possível, mas eu preciso te recomendar algumas coisas. E colocar 2018 e não colocar até o 2019, porque eu poderia ter procurado outra lista, ou fazer os Enems de novo, que eu já fiz, pegar e fazer uma lista para vocês, feita por mim, e analisar estatisticamente. Eu acredito que mais importante do que você ter essa lista é você fazer a sua. Ah, Vini, como assim? Pelo amor de Deus, me explica. Bom, você pegar e fazer o seu mapeamento de provas. Você pegar e fazer o Enem 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 por você mesmo e você anotar estatisticamente o que mais vem caindo. Por quê? Porque mais importante do que você ter essa lista é você ter uma lista de prova, você ter experiência de prova, quantas vezes você sentou a bunda na cadeira e fez a prova. No geral, as pessoas acreditam que sentar a bunda na cadeira e estudar é o que vai passar elas no vestibular. Mas não é isso. Mas fazer as provas antigas você precisa. Cara, isso é uma das coisas que você vai ter que sentar a bunda na cadeira e fazer, tá? Tem muita coisa que você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer. Mas não é só isso, a gente realmente não acredita que é só isso. Mas essa é uma delas. Você vai ter que sentar a bunda na cadeira e fazer a prova, tá? Senta e faz 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Pelo menos esses 5 você pega e faz, porque vai te dar uma lista de prova e você vai entender melhor o que pode cair, o que não pode cair, qual é o jeito que eles cobram cada assunto, porque também tem como eles cobram cada assunto deles. Eu já vou te dar uma dica, o Enem ele costuma cobrar com uma visão diferente de outros vestibulares, ele dá uma contextualização, às vezes com uma interpretação você consegue matar uma questão.
Bom, cara, é basicamente isso o vídeo de hoje. Falei as duas partes, dei duas instruções muito importantes para você, falando sobre isso. Essa lista que a gente passou é a coisa mais importante, é a coisa mais confiável que você pode ter sobre o que vai cair no Enem 2020 e também, ou qualquer outro Enem, e também é muito importante você fazer o seu mapeamento de provas, você fazer as suas provas. E além disso tudo que a gente falou sobre o que mais cai no Enem, a gente deu uma lista, a gente mostrou aqui na TVzinha quais são os assuntos, é só você pausar o vídeo e anotar, tá bom? Basicamente é isso. Amanhã tem vídeo novo aqui na quarentena da aprovação, vai ser o 8º dia, vai ser com o Rafa, não vai ser mais comigo, eu dei os 7 primeiros dias, mas agora a partir do 8º você vai ver a carinha do Rafa, tá? Por favor, tome cuidado para a tela não quebrar, às vezes pode acontecer, às vezes não, a feiura é grande, brincadeira, a gente é irmão, então ele tem que ser um pouquinho bonito, né? Porque senão quer dizer que eu sou feio. Basicamente é isso, amanhã tem vídeo novo, tá? Fica ligado. E tem outra coisa, durante todo esse período da quarentena da aprovação, a gente tem 20% de desconto na nossa plataforma. Ou seja, por menos de 82 centavos por dia, você consegue fazer parte da nossa plataforma e ter um atendimento personalizado comigo e com o Rafa. Além de mais de 60 videoaulas que a gente te passa todo o nosso método e todo o nosso treinamento. E outra coisa, durante todo esse período da quarentena, você tem acesso a uma condição exclusiva que a gente nunca tinha oferecido antes, que é 21 dias de garantia incondicional. Se você não gostar da nossa plataforma durante 21 dias que você teve acesso a ela, você tem o seu dinheiro de volta de forma integral e sem qualquer justificativa. Tá bom? Basicamente é isso. Amanhã tem vídeo novo aqui e o Rafa, não eu, te espera lá. Valeu!